marcas com as melhores condições de pagamento, excelência nos serviços e o melhor atendimento da cidade. Quer qualidade, segurança e economia? Itapê Pneus. Rua Coronel Afonso 150, Itapetininga. Assista agora. Jornal Cidade Livre. Jornal Cidade Livre. Apoio Cultural. Itapê Pneus. Desde 1948, servindo você. Muito boa tarde para você, meu amigo. Muito boa tarde para você, minha amiga. Ao vivo, o programa Telescópio, nesta segunda-feira. Um abraço e um carinho todo especial para você. Hoje, o nosso amigo Gustavo, mais uma vez, graças a bom Deus, ganhando dinheiro, né? Ô, meu amigo, tá certo? Tem mais do que fazer isso mesmo. Então, hoje, mais uma vez em São Paulo, impossibilitado. Severino, aqui está um abraço e um carinho todo especial. Fábio, seja bem-vindo. Um abraço. Obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado, Benê. Boa noite. Estamos aí. Lá na outra ponta, com grande prazer, né, pela primeira vez que eu o vejo pessoalmente, leio as suas crônicas semanalmente, queria tê-lo trazido já no Telescópio e agora tenho o prazer de conhecer e hoje participar junto com a gente o Pedro Novaes, é isso? É, Pedro Novaes. Novaes. Vai com E, né? Com E. É uma satisfação estar aqui e eu estou à disposição no que eu puder colaborar. Além de ser escritor, o que mais é a tua atividade, Pedro? Eu sou engenheiro agrônomo e advogado. Advogado que nunca advoguei. Tá. E passei a vida na agronomia. E a escrita é uma... A escrita é um vício antigo. Pior que a cachaça? Pior que a cachaça. Mas e quando junta as duas? Aí ninguém lê. Boa. E meu amigo Ângelo Riquetti. Seja bem-vindo, Ângelo. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço muito. Estou em ótima companhia hoje aqui também. O Beni aqui orientando a gente nas nossas conversas. Sejam bem-vindos. Deixa eu começar. Sábado agora, no meio da semana, acho que foi sábado, sexta-feira, o governador Geraldo Alckmin entregou mais um trecho da rodovia Raposo Tavares, de Araçoiaba a Capela, e o nosso fica para o ano que vem de Capela a Itapetininga. E aqui traz aqui que a Raposo registra 11ª morte no trecho de Itapetininga. Ou seja, Pedro, essa duplicação já devia ter acontecido há 20 anos atrás. Essa duplicação devia ter acontecido antes da cobrança do pedágio. Esse é o primeiro ponto. Isso. Agora, tal de uma duplicação em doses homeopáticas, altamente politizada, que a cada 200 metros que se apronta, o governador vem com toda a sua comitiva fazer um comício. Então é uma pena para a região, isso aí inclusive atrasa economicamente a vida da cidade, mas ainda que tardia é bem-vinda. Perfeito. Afinal de contas, Ângelo, essa duplicação, alguns dizem que não, tem um montão de pessoas na cidade de Itapetininga que não querem essa duplicação, porque o povo vai sair daqui e vai consumir fora. Isso. Não é um pensamento meio tacanho? Olha, há muito tempo atrás, quando foi na época da gente fazer, inclusive o Hélio Rubens participou junto comigo no escritório de governo, fazer um diagnóstico econômico, social, né, da região, nós optamos em fazer essa ligação por Tatuí, por ser menos problemática, vamos dizer assim. E deu certo, quer dizer, o Preito, até o deputado, como é que chamava o deputado nosso lá? Esqueci agora. Conseguiu que fosse feita essa duplicação rapidamente, até que rapidamente, né? Então, o motivo era esse, mas também havia essa desculpa de que a população iria passar por Itapetininga, já com tudo duplicado, e ir para Sorocaba, né? Gastar o dinheiro lá e não gastar o dinheiro aqui. Então, essa outra estrada, né? A Raposa ficou para outra vez e agora está saindo aos trancos e barrancos. É uma estrada difícil, a gente passa lá, ver como que tem que cavocar. 11 mortos. É uma estrada difícil de trânsito, mas é uma estrada difícil de duplicar também. O terreno não é nada bom, né, para duplicação.
Então, tá aí. Mas nós vamos ficar muito bem, né? Duas duplicações muito interessantes. E a gente rumando lá para o Paraná, né? Porque a próxima é de Capão Bonito a Ourinhos. Ourinhos não, ele tem que ir para o sul aqui. Para o sul também. Isso. A 127, né? Que vai até Curitiba. Exato, é. Seria Mas perfeito. tem um preço tudo isso, né, Fábio? O desenvolvimento, o progresso, ele não traz ordem, né? Com ordem e progresso, mas deveria mudar para progresso e desordem, alguma coisa assim. Eu acho que o efeito comercial para a cidade vai ser, contrário ao que dizem, vai ser muito bom, porque você aumenta os fluxos, a gente vai atrair novas empresas, empresários, indústrias, e isso vai trazer dinheiro para a cidade. Então... Mas por que as pessoas já estão discutindo quem é o pai da criança, Pedro? A política, ela contraria a genética. Na genética sempre tem um pai só. Na política, multiplica os seus pais. Na realidade, a paternidade da obra é do contribuinte brasileiro. Algum administrador público percebeu a necessidade e implementou a duplicação. Mas eu acho que, no nosso contexto político brasileiro, chega a ser um crime falar em paternidade, que aí, mais uma vez, nós estaremos fazendo da obra pública um favor pessoal de algum político. Agora, muito bem colocado. O Ângelo, como eu coloquei, tem um preço. E os pedágios, como é que vai ficar? Os pedágios já estão sendo cobrados. A instituição do pedágio, ela é razoável. É o preço pago pelo usuário. Não é justo que o meu imposto mantenha a rodovia que vai de Santos a Guarujá, porque eu não tenho nada a ver com isso daí, trecho. lógico. O problema do Brasil é o custo do pedágio. Custo-benefício. Que sempre começa como uma boa ideia, sempre bem-vinda, depois cria-se uma comissão mágica e onisciente que começa a manipular os dados. E por isso que todo preço público, toda tarifa, toda taxa brasileira acaba sendo um absurdo, apesar de uma inspiração benemérita. Agora, muito se fala, não, Itapetininga com a duplicação vai ser a redenção da cidade, o desenvolvimento vai se expandir. Mas a duplicação passa em outras cidades também, Ângelo? Sim. Então vai expandir todas elas. Então, né? Então a região como um todo vai ter um boom de crescimento? Isso, ao mesmo tempo, algumas cidades elas ficam à margem. E elas então desaparecem lentamente, né? Vai morrendo essas cidades que não são beneficiadas pela estrada. É a mesma coisa da estrada de ferro antiga, né? A pessoa que tinha a plantação de café, ele conseguia puxar a ferrovia para dentro da propriedade dele e ir para frente, né? Então fazia longas curvas. A gente tem a nossa estrada de ferro aqui, percebe quantas curvas tem. Dificulta muito. Agora, na questão dessas rodovias amplas, as pessoas passam rapidamente pelas cidades. As pessoas não param nas cidades. Então, a pessoa pode ver a cidade ao longe, mas ela continua, porque ela vai mais para frente. Entendi. Como é que ela vai parar na cidade? Só se tiver coisa muito importante, coisa que atraia. Que as pessoas, não, vamos parar em Itapetininga por causa disso e aquilo e assim por diante. E nessa mesma linha de raciocínio, o Fábio e também o Pedro, quer dizer, temos esse atrativo porque o cidadão pare e adentre a cidade, Fábio? Eu acho que ainda não, né? A gente ainda não tem essa estrutura para absorver esse fluxo, mas acho que isso estimula, também tira o pessoal do marasmo. Ou seja, o pessoal vai ter que... Dar uma sacudida. Vai dar uma sacudida, senão você vai perder capital, para outras cidades. Então, quem for perceber melhor a situação, for mais inteligente, articular melhor no momento certo e na hora certa, poderá tirar benefício desse benefício aí. Com certeza. É isso, Pedro? É isso aí. Na realidade, a duplicação é um facilitador. E todo facilitador, ele enseja atividade econômica, principalmente no transporte de cargas, que vai ser menos oneroso, o trânsito
vai fluir mais facilmente. Agora, o aproveitamento ou a perda que isso aí pode trazer vai depender da capacidade empreendedora de cada município. Muito bem. O papel do deputado, não só o deputado Edson Girimoni, mas o papel do deputado é preponderante, foi fundamental para que a cidade tivesse esse desenvolvimento todo ou não? Eu acho que, infelizmente, no Brasil, o papel do deputado é preponderante. Tá. Na realidade, o deputado é um legislador e fiscalizador. Infelizmente, a ideia do antigo, do sempre saudoso governador Montoro, que era criar escritórios regionais de planejamento, era exatamente para dar maior objetividade para as ações do Estado. Infelizmente, os escritórios foram confundidos e funciona hoje no périplo que os deputados fazem pelos gabinetes. Périplo esse que tem o seu preço, que é o preço de deixar de legislar para passar a ser um secretário informal de Estado. Pois não. Sabe, mais ainda, porque eu trabalhei no ERG aqui de Itapetininga, junto com o Hélio Rubens. Sim. Então, o que acontece? No começo, a gente trabalhava tecnicamente mesmo, vamos dizer, político tecnicamente, mas não político partidariamente. Isso. Depois, com o tempo, a coisa começa a ser político partidário. O partido que está no poder que começa a usar o escritório no sentido político partidário. E aí, então, melhor tudo. Girando, então, com mais notícias, os cubanos chegaram ao Brasil. A ideia é trazer mais ainda, fora os 4.000 que aí estão chegando. Há um contraponto dos médicos brasileiros que não aceitam. Enfim, afinal de contas, Fábio, você está com um artigo aí sobre isso? Eu trouxe aqui para os colegas um artigo de um professor de ciência política, Marco Aurélio Nogueira. Acho interessante a análise que ele faz. Ele não defende, ele não está com o intuito de defender ou atacar ninguém. Ele tenta ser neutro. Eu acho interessante algumas análises que ele coloca, como por exemplo, que a visão que o pessoal está trazendo no debate não é muitos que atacam o programa colocam como se os cubanos estivessem invadindo o Brasil, os guerrilheiros, ou seja, quem ataca não coloca as perguntas que devem ser feitas. E aqueles que defendem acabam não enxergando os problemas. Mas qual é a pergunta principal que tem que ser feita? Eu acho que a questão principal eles vão ajudar? Eles estão vindo para ajudar? Sim, estão vindo para ajudar. Eu acho que é a questão da liberdade. Brasileiros, eles podem trabalhar lá fora. Os estrangeiros, eles também podem vir aqui ao Brasil. Os brasileiros também saem lá fora, querem ser bem recebidos também. Então, acho que a gente tem que receber bem esses médicos cubanos que vêm para ajudar, vêm para somar, mas que não são a solução do problema. Eu queria acrescentar alguma coisa, então, aí. Mas são parte da solução, mas não vão resolver tudo. Então, eu concordo com o Fábio, concordo. Mas tem um sentido bonito que eu achei na recepção dos médicos que estão chegando, médicos e médicas, né? Os depoimentos que eles estão dando. E pelos depoimentos que eles estão dando, eu comecei a compreender por que os médicos aqui do Brasil não queriam esses médicos cubanos. A primeira coisa que eles falam... Não queriam e não querem. A primeira coisa que esses que desembarcam falam, nós viemos ajudar o povo. Dinheiro é em segundo lugar. O que importa para a gente é a vida humana. Né? Isso contraria frontalmente a maior parte dos médicos, principalmente aqueles que são presidentes de CRM, que estão falando coisas absurdas também. Por que discordam? Porque aqui, em primeiro lugar, é o salário, né, adequado que o médico tem que ganhar. Em segundo lugar, a questão das vidas humanas. Mas até porque, Ângelo, com 10 mil, o cubano não vai pegar 10 mil na mão.
vai pegar 20%, 30% disso. O resto vai para o governo. E aí eu pergunto para o Pedro, filosofia cubana de saúde é a prevenção. O nosso não é. Como é que vai ter esse... Na realidade... Esses dois contrapontos, Pedro. Essa questão envolve uma série de ângulos. Envolve, por exemplo, a fraqueza das nossas instituições. Por exemplo, por intermédio da FIFA, vai ser permitido bebida alcoólica em estado. Só uma cerveja. Por intermédio dos mais médicos, vai ser possível trabalhar no país sem o exame de suficiência, que é o revalida. Então, qualquer objetivo, qualquer interesse externo entra no país, demolindo todo o nosso sistema jurídico e de instituições. Esse é um ponto importante. O outro ponto é o seguinte: isso aí vem mostrar toda a crueza do regime cubano. A produção de médicos em Cuba é o marketing cubano. É como Cuba se apresenta ao mundo, salvadora. Só que eu acho interessante, nós já falamos isso aqui uma vez. O Lula teve câncer, não foi tratar em Cuba. A Dilma teve câncer, não foi tratar em Cuba. O Lugo, presidente do Paraguai, teve câncer, não foi tratar em Cuba. Que sistema cubano é esse que todo mundo propaga e que ninguém vai lá? Pelo que eu sei, a grande magia da medicina cubana é o pitiligo. Tá. Entendeu? Agora, tem outra série de problemas. Por exemplo, isso aí é uma jogada de marketing do governo cubano e do governo brasileiro. O nosso atual governo está aí há 10 anos. Levou 10 anos para perceber que existe uma grande parcela da população sem cuidados médicos. Levou 10 anos e fez igual aos seus ancestrais, os que antecederam. Deixou persistir o sucateamento das instalações e instituições de saúde. Todas elas sucateadas. Então, na realidade, é uma jogada de marketing pré-eleitoral. Porque o que a população está sabendo? Que o Maranhão procurou um médico para ganhar R$30 mil por mês e não achou. 30 mil? 30 mil. E não achou o tal do ortopedista. Que os médicos brasileiros se negam a ir para regiões pobres. Então é uma briga simpática. É uma grande jogada de marketing eleitoral. Por coincidência, em ano pré-eleitoral. 530 milhões que você vai gastar. Então, agora, por lado dos médicos, eles têm a sua parcela de razão de dizer que não adianta você ser um bom médico onde você não tem esparadrapo, você não tem nem mertiolate. Mas aí que tal? Agora, uma coisa que podia sair disso tudo, eu, por exemplo, eu estudo filho numa escola particular de medicina. Quanto custa por mês? A faculdade custa R$3.300. 3.300. Mas no cômputo geral, quanto você gasta mais por... o material, 6 milhões, 6 mil reais. Eu estou empobrecendo com isso aí. Meu filho Em casa a comida está variada. O almoço é pão com banana. E à noite? E à noite é banana com pão. Maravilha. Então, o que a gente precisa aproveitar essa oportunidade do assunto e pensar o seguinte: o aluno de medicina da escola pública custa muito mais que o meu filho, até pelo fato de ser pública. Eu acho que esse cidadão que se formou médico, graças ao esforço de toda a sociedade, deve, quando formado, retribuir algo à sociedade. Ainda que não seja os R$30 mil que ele não quer. Mas agora, a mesa como um todo, são mais de 5.500 municípios, não é? No Brasil como um todo. 700 serão beneficiados. É uma gota no oceano. Está sendo beneficiado os municípios que se inscreveram e apontaram que existe déficit no atendimento médico.
muitos não fizeram. Tapetininga, por exemplo, não. Não fez. E pelo que a gente vê, necessita. Agora, pelo que eu vejo, e realmente o médico atuar no Brasil sem o revalida é uma temeridade, eu acho que se pela pouca estrutura e sem revalida, um mutirão de enfermeiros brasileiros faria o mesmo serviço. Sem gastar, a explosão política. E sem gastar 530 milhões. Mas só que aí a gente esbarra no corporativismo médico, né? Porque o enfermeiro... é mais realista. Mas o enfermeiro, para fazer qualquer... Ele sabe... Imaginar que o enfermeiro sabe fazer o procedimento muitas vezes melhor que o médico. Mas ele precisa do médico para assinar ali, senão... Aí a questão do corporativismo, a gente teria que mexer em toda... Inclusive na lei do ato médico. Já viu uma vetor. Isso, foi vetado. Isso. Então, é interessante a gente observar o seguinte: a medicina curativa é caríssima no mundo todo. A medicina preventiva faz uma grande economia de recursos de todos os níveis. Como lá em Cuba eles usam a medicina preventiva. Porque nem tem dinheiro para curativa. Mas já é uma filosofia de vida. E é uma filosofia de vida. É uma cultura de Isso. Da cidade. Isso. Nós vamos ter uma amostra dessa medicina preventiva com esses médicos poucos que estão chegando de Cuba. E como eles não trabalham pelo dinheiro, e sim por uma filosofia, um modo de ser, uma propaganda de regime, eles vão influenciar muitos médicos brasileiros que vão começar também a pensar dentro dessa linha. Ou seja, eu estudo o Edgar Morin. O Morin, inclusive, trouxe um livro aqui que ele está falando a respeito desse tempo de crise. O que a gente pensa quando se pensa a complexidade? Que muitas vezes aquela decisão que você toma para determinado efeito, ela não vai atingir aquele efeito e muitas vezes ao contrário. Quer dizer, as decisões no mundo complexo, né, dentro da complexidade, elas geram muitos efeitos, muitos vai e vem e assim por diante. Então pode ser que a vinda desses médicos vai trazer uma mudança cultural para a medicina brasileira. Só isso já estaria validando, independente de política partidária ou qualquer outra coisa, estaria validando a chegada dessas pessoas que vão olhar o Brasil de um modo diferente que os nossos médicos brasileiros veem. Mas no Iapoca e o Chuí, que é a intenção de colocar os médicos aí, como colocou o Pedro, vão chegar lá, não tem estrutura nenhuma. E daí? Na preventiva não tem estrutura. Tá, mas na preventiva, nós somos imediatistas, não somos preventivos. Então, o que vale na preventiva? É conhecimento. Porque hoje mesmo saiu uma notícia no UOL, UOL virtual, né? Saiu uma notícia dizendo que as crianças, elas estão morrendo, elas morrem muito mais porque os pais não sabem cuidar delas, não têm conhecimento. Quer dizer, a falta de educação, de conhecimento dos pais mata muito mais do que qualquer outro tipo de doença. Porque é lógico, você deixa a criança comer o que você quer, o que ela quer, você não quer problema, Pedro? Você não quer encheção de saco, não literalmente vacina, assim. Não vacina as crianças. Não, até na comida, na alimentação. Você não quer encheção de saco. Dá um saco de batata frita pra ela e fica aí. Pronto. E aí tá vendendo. E calha essa boca e vai assistir televisão, pô. Agora, sem menosprezar os médicos cubanos, essa vinda deles pro Brasil tá soando como uma saidinha do Dia das Mães para um presidiário. Sim. Eles vão experimentar uma liberdade que eles não têm. Tanto é que vai haver até retenção de passaporte. Para que eles não peçam asilo. Isso. A família lá fica sob vigilância. Será que é isso mesmo? É isso mesmo. Eu acho que isso é uma antipropaganda. Não, então, mas é a realidade de lá. Tanto é que já existe um acordo entre estados para não ser concedido o asilo. Isso. Basta ver os 2 boxeadores que foram devolvidos na marra para Cuba. E tanto é que até seria interessante se vocês hoje entrassem no Jornal Folha de São Paulo e visse uma crônica da Elaine, né? Elaine Castanhede. Ela fala aviões negreiros, uma alusão aos navios negreiros que traziam os escravos da África para o Brasil. Ela faz um paralelo entre os médicos cubanos
que literalmente estão vindo como escravos, porque vão receber 30% a 40% do valor estabelecido pelo governo do brasileiro, que é de 10 mil, eles vão receber 4 mil, 3 mil, se receber isso. Né? Porque lá eles ganham R$100, R$200. O regime profissional lá que ganha 300 é milionário. O regime capitalista é muito diferente do regime comunista. Agora, não dá para comparar um regime com o outro. Na lata, vai dar certo? Eu acho que vai ter o seu efeito. Tá. Acho que o efeito é positivo. Vai ser bom? Não quer dizer que vai resolver todo Ou vai o criar sistema. um outro problema? Às vezes, toda ação causa... Uma reação? Várias reações. Várias reações, tanto positivas quanto negativas. Mas acho que a soma disso é positivo. Eu fico imaginando um coitado de um médico desse cubano num hospital onde tem um outro brasileiro. Vai ser O médico brasileiro fala assim, ferre aí, meu compadre. Isso, esse daí ele ama o ser humano Aí. ou ele ama o dinheiro? Mas esse dinheiro, médico brasileiro? Dinheiro e a marca caminham junto, né? Mas acho que aí vai questionar essa questão, vai colocar em questão essa ética, essa questão, realmente, o que você colocou. Porque tem a um ética juramento capitalista... de Hipócrates, não é isso que fala? Tem um juramento de Hipócrates. Eu, como médico, juro que a vida humana está em primeiro lugar. E depois eu troco isso... O CRM, o presidente do CRM de Minas Gerais, disse assim: vou recomendar a todos os médicos daqui de Minas Gerais que não atendam e nem auxiliem o médico cubano. Eu não sei que alguém pode falar uma loucura. Falou em dinheiro. Eu estava assistindo um filme esse fim de semana, peguei na coisa assim, e tem uma cena que o cidadão está numa maca assim, ele entra no hospital, e aí a enfermeira pega o dedo dele, o polegar dele, põe no identificador, e aí já sai ali se ele está em dia com o seguro dele. E pareceu negativado, assim, negativado. Aí o médico ou a enfermeira fala, joga pra ala não sei o que lá, quer dizer, vai embora. Isso é o sistema americano de saúde. Porque é dinheiro. Americano de saúde. Extremamente mercantilista. Afinal de contas, Pedro, vai dar certo ou não vai, Pedro? Você é otimista ou você acha que... Algum benefício vai ter, porque vem aí milhares de médicos que vão ter contato. Agora, isso aí ainda vai dar muito problema na seara jurídica. Ixi. O nosso direito do trabalho, o nosso direito constitucional, ele não se coaduna com o modelo que está sendo trilhado pelo governo brasileiro. E eu tenho medo que isso aí acabe varrendo para baixo do tapete a falta de estrutura e a falta de políticas de médio e longo prazo. Isso aí eu estou vendo como imediatismo eleitoral. Algum benefício, ainda que não queira, vai ter. Vai ter. Vai ter. Concorda? Sim, vamos acompanhar. Vai ser uma experiência rica. Isso. A gente está tendo a chance de ver dois regimes, né? Um completamente selvagem, o regime capitalista selvagem, onde o ser humano é transformado em objeto e mercadoria, e tudo em relação ao humano vira objeto e mercadoria, e um outro regime, onde o ideal... Não sei se isso é possível ou não, o ideal é o ser humano. Então, esse embate vai ser muito importante para a gente acompanhar, porque é ao vivo e a cores, e agora aqui, perto da gente, pelos meios de comunicação, pelas passeatas, que também vão poder falar a respeito Dia 7 de disso. setembro tem uma nova passeata aí também. Porque está mudando, o mundo todo está mudando, não pode mais continuar. Aliás, na realidade, ambos os regimes são selvagens. Só que um é capitalismo de Estado. Um permite a fome. E o outro, a pretexto de matar a fome, liquida com a liberdade. E liquida qual? Não é só liberdade. A liberdade é o arbítrio, a inventividade. Isso. Pedro, a comida é horrível. O povo é tratado como gado. É considerado, você precisa tanto de proteína, tanto quilo disso, tanto quilo. A sua vida é isso. Agora, você não dê palpite no Estado, você não se candidate. Mas, Pedro, o partido é único. Mas também... Os dois lados são pérfidos. Mas, Pedro, você é agrônomo. A comida que é produzida com essas químicas todas, ela faz mal para a saúde das pessoas, não faz bem. Isso. O assim, hambúrguer do McDonald's, vocês viram que eles mergulham numa substância química que é para provocar doença? Para tirar uma carne de má qualidade, eles jogam lá num antibiótico para limpar a carne e essa carne ela é extremamente problemática. E eu acho que a questão também
o nosso regime, muitas vezes, ele é disfarçado, às vezes uma falsa democracia é pior do que uma ditadura, né? Ou seja, a gente está numa democracia, assim como a gente vê o imperialismo norte-americano, é um sistema imperial e que você vê que a democracia, os ideais de liberdade, eles estão totalmente corrompidos e esse falidos. assunto... O Mohan está falando dessas coisas aqui. Tem muito que falar ainda. Vamos ao intervalo comercial. Olha só, estou vendo aqui que o Aércio, que é candidato a presidente, se ele conseguir passar pelo Serra e pelo Alckmin, ele disse que precisamos acabar com o ciclo de poder do PT. Agora, o ciclo de poder do PSDB em São Paulo também não está na hora de... Qualquer ciclo de poder vicia. Deixa de ser democracia. E não é interessante para ninguém. O cidadão, ele sofre uma transformação mágica assim que ele chega no poder. Infelizmente, perpetuar o poder é degringolar o sistema. Vamos falar sobre esse e outros assuntos daqui a pouquinho. Vamos ao intervalo, próximo assunto, já vão preparando aí. Matérias que saiu nessa semana no jornal Correio, que a Prefeitura de Itapetininga, através do prefeito Luiz de Fiore, né, e deve passar pela Câmara Municipal, lógico e evidente, pretende, né, que o táxi a R$1. Táxi ou ônibus? Ônibus, desculpa. Ônibus a R$1 e a Prefeitura vai subsidiar o resto. A população está eufórica, meu amigo. Eu que ando para lá e para cá, tanto circular como de táxi, esse fim de semana o assunto foi esse. Quero saber a opinião de vocês. Depois do intervalo a gente volta. Você está assistindo Jornal Cidade Livre. Pneus. Aqui você encontra as melhores marcas com as melhores condições de pagamento, excelência nos serviços e o melhor atendimento da cidade. Quer qualidade, segurança e economia? Itapê Pneus. Rua Coronel Afonso 150, Itapetininga. EP Despachante. Referência há mais de 30 anos em Itapetininga e região. Oferece diversos serviços em um só lugar, sempre com agilidade e excelência no atendimento. Licenciamento, transferência, recurso de multa, defesa e renovação de CNH. EP Despachante, assessoria e consultoria que você merece. Rua Domingos José Vieira, 1142. Procurando uma faculdade com qualidade de ensino reconhecida e um preço que você pode pagar? Completa infraestrutura, grupo de professores qualificados e laboratórios com equipamentos modernos. Sua faculdade é aqui. E você ainda pode aderir ao crédito estudantil. Inscreva-se hoje mesmo no processo seletivo 2013, provas tradicional ou por agendamento. Se você procura qualidade de ensino e uma mensalidade que cabe no seu bolso, sua faculdade é aqui. Acesse suafaculdade.com.br. Venha para a IES. Muito bem, estamos de volta. Eu já falo aqui que o melhor não devia, não sair para o intervalo, devia tocar, quer dizer, sai para o intervalo, mas deixa aberto o microfone que sai com a discussão maravilhosa aqui. Mais água para nós aqui, por favor. Aproveitar que a água está barato. Por enquanto. Por enquanto. Lembrando que logo mais à noite tem sessão na Câmara Municipal de Itapetininga, né? Vamos ver hoje à noite mais uma sessão e a TVI transmite ao vivo. Tá certo? Então, bem como a rádio também. Uma moção aí, vamos votar uma moção de apoio aos professores do Estado, né? Vamos com relação à municipalização. Vamos acompanhar. Semana que vem o Geraldo Macedo vai estar lá. Vamos ver. O bicho. Você é a favor da municipalização ou não, Pedro? Da municipalização do ensino? 3 escolas que deverão ser municipalizadas? A municipalização, na verdade, do jeito que ela está no estado de São Paulo, ela é irreversível. Já chegou a quase o interior inteiro. E o governo sempre teve um atrativo muito bom. Quem municipalizar ganha verba para fazer escolas. E você fala em gerir obras, é o que os municípios querem. Em detrimento da qualidade? Na realidade, se a gente for olhar bem, o ensino básico
devia ser federalizado e não municipalizado. E nem estadual. Né? Porque não é justo. E nem estadual. Não é justo que a educação básica, que tem que ser uma só para todo o país, depende do humor, da visão, da disponibilidade dos políticos locais. Dos prefeitos, dos coronéis. Então, na realidade, é uma contramão histórica da federalização. Uma outra visão que eu nunca tinha ouvido falar. Isso. Interessante. É a visão do senador Cristóvão Buarque. Sim, é ótimo. Cristóvão Buarque. Isso. Ótima pessoa. A gente tem, por exemplo, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, ele funciona da mesma forma em qualquer lugar desse país. Isso. É um padrão, ele é padronizado. Então, um país com grandes disparidades sociais, socioeconômicas como o nosso, a gente deveria ter um sistema federalizado. Isso. E mesmo em países como os Estados Unidos, onde o sistema é descentralizado, o governo federal, lá na União, ela tem um poder de intervenção direto no município. E a diretriz é única. Uhum. Então, é um sistema administrado pelo município. Mas se o governo federal quiser intervir diretamente, ele pode. Então, a forma como funciona o nosso Sistema Nacional de Educação, ele está falido. Muito bem. E, afinal de contas, é um assunto que vai ser debatido na Câmara Municipal, né, que prevaleça aí o bom para todos, né, que ninguém saia perdendo, isso que seria o ideal. Embora, lamentavelmente, quando se faz algo, um acaba perdendo, outro acaba ganhando. Acaba pensando no lucro, né, no dinheiro, em detrimento da qualidade da educação. Né? Afinal de contas, essa notícia pegou todo mundo aí nesse final de semana de calças curtas, que o ônibus passará, a partir do dia 4 de novembro, véspera do aniversário da cidade, a R$1 e a prefeitura vai subsidiar nos 50 centavos ou mais. Pedro, anda de ônibus, Pedro? Ou já andou de ônibus? Quando quebra o carro, eu ando. Afinal de contas, seu filho está estudando, tem que andar de ônibus também. Pois é. Na descida, eu ando com o meu mesmo. Ah, tá. Na verdade, cabe algum subsídio no transporte público. O Brasil tem tantos subsídios, tão menos abrangentes e tão menos justos, que caberia esse do transporte público. O meu medo é que os subsídios que estão proliferando pelo Brasil, eles estão sendo implantados sem abrir a caixa preta dos custos que constam da planilha das licitações. Aqui está dizendo que será 3,5 milhões ao ano que a prefeitura vai injetar de dinheiro. Então, mas eu acho que isso aí tem que ser antecedido por um conhecimento de custo. Não o conhecimento do gabinete, da comissão que só viu formalidade, mas a planilha aberta à população. E existe muitos da população que entendem de planilha e vão dar a sua contribuição. Eu acho que cabe algum subsídio, sim, principalmente porque o transporte público é o mais popular dos transportes. E seria o subsídio mais objetivo de todos e eficiente. Fábio? Concordo plenamente com o colega. Acho que tem que haver transparência. O povo tem que saber quanto que a empresa ela tá ganhando em cima dessa operação, quanto o Estado está subsidiando, porque as coisas acontecem e a gente não sabe ao certo qual o resultado dessa conta, né? Então, eu acho que, às vezes, e se for simplesmente um programa movido por um interesse meramente político, isso pode ser o quê? Mas algo quem usa temporário. Isso aí, pensa nisso? Se não pensar, agradece. Então, porque eu quero, tá R$1, eu não quero saber se a prefeitura está dando, eu quero gastar o meu aqui. Isso. Mas acho que para ser um programa contínuo, que tenha longa duração, não pode ser a curto prazo. Né? Não pode ser só um tempo, deu o governo do cara, muda o próximo prefeito, ele fala, não. Não, mudou. Não agora, no final de semana a população ficou contente. Sim, pode ficar contente porque não tem as informações básicas, né? O nosso problema é que a educação é muito ruim
essa educação que é formal, que é dada assim para as crianças, para os jovens. Mas a educação para os pais, a educação geral, não é dada, porque numa educação geral, o cidadão ia perguntar assim, por que existe o lucro no transporte? O transporte não pode ser lucrativo. A tarifa tem que ser de tal maneira que cubra os gastos e a possibilidade dos investimentos a longo prazo. Tudo bem, podemos fazer esse cálculo e como o Pedro disse, há muito cidadão que pode, principalmente contador, principalmente administrador, que pode acompanhar os gastos e dizer, não, aqui está colocando alguma coisa que é um exagero. Pode apontar o dedo, tem que ter essa transparência. O que nós vamos chegar? Nós vamos chegar que o transporte público municipal, em muitas cidades, é gratuito, porque não precisa pagar o lucro para o empresário. É o lucro que pesa muito e que nós vamos pagar com esse subsídio que todos vão pagar. Mas existe a qualidade também do serviço. A qualidade sempre é em primeiro lugar, porque é o serviço público. Você não pode ter um serviço público de péssima qualidade, exatamente. Porque se tiver, nós não podemos admitir mais isso. Eu sou a favor da tarifa zero, desse movimento tarifa zero. Há muitos estudos comprovando tecnicamente que qualquer município pode ter esse transporte urbano. O de Fiore parece que quer caminhar para isso. Parece que o objetivo dele é fazer uma tarifa zero. E isso tem que ser colocado desde já, porque não é em 3, 4 anos que ele vai conseguir fazer isso. Ainda mais ele que trabalha muito lentamente com as coisas. Mas o mandato, aí que está, girando um pouco mais com a notícia, o mandato de um prefeito não se avalia por 4 anos? Eu acho um absurdo ficar discutindo, não, 6 meses, 4 meses, 5 meses, 8 meses, 9 meses. Não é 4 anos que se avalia a totalidade do administrador, Pedro? Na realidade, o conhecimento do município, dos problemas, ele deve ser antes da eleição. Sim. Ninguém pode dizer que assumiu o cargo... Não conhecendo. Acabei de chegar e ainda não sei o que eu vou enfrentar. Tá. Isso é a mesma coisa de confessar que estava despreparado para chegar lá. Outra coisa importante é na questão das assessorias. A maioria dos cargos em comissão do Brasil são apadrinhados políticos, não são técnicos. Sem conhecimento. Por isso que cria gestões amadoras, gestões politiqueiras. Viu? E não é isso que o Brasil está precisando. Ao contrário, nós precisamos cada vez mais de educação em todos os sentidos, inclusive para as pessoas que vão trabalhar com o dinheiro de cada um de nós. Pedro, Fábio, Beni, é nosso dinheiro que está sendo gasto, está saindo do seu bolso, está saindo 5 meses ao ano, o equivalente ao que eu ganho de salário, que vai para tributos. Só de tributos. Só de tributos. Isso é um absurdo, nenhum país do mundo é assim. Como é que a gente vai continuar vivendo disso e não vai reclamar? As manifestações que estão sendo feitas são manifestações de dizer, não aguento mais, vamos parar com isso. O Brasil é nosso, cada um de nós é brasileiro, é dono do Brasil. O Brasil não tem dono, a não ser nós mesmos. Falando em manifestos, acabou? Só está aquela lá no Rio de Janeiro com o Cabral e aqui em São Paulo com o Alckmin, de vez em quando, mas no Rio acamparam lá. Já até dizem que os que estão acampados lá são bancados pelo tráfico do Rio de Janeiro, que mantém os caras lá, porque é brincadeira estar 30 dias lá sem ganhar porra nenhuma. Na realidade, os manifestos eclodiram espontaneamente. E implodiram. E eles, como apaziguaram o nervo coletivo, eles deram uma estacionada. Mas a população aprendeu que pode sair na rua a hora que quiser. Perfeito. Despertou, acordou. O que está acontecendo agora, pela ação de vândalos, infiltrados. Na realidade, eu não acredito na espontaneidade dos vândalos. Infiltrados. Esses vândalos são para inibir futuras manifestações. Até policiais mesmo também, juntos. Só que os governos, eles têm que entender que do jeito que houve espontaneidade na primeira, pode haver numa segunda e numa terceira. Ou seja, o recado foi dado. Isso. Com ou sem vândalos. Muito bem. O Fernando Rosman ligou aqui, né? Precisa botar o pessoal aí, a produção aí, a partir de... Não só comigo, com quem quiser, pode botar no ar, aí a gente conversa também. O Fernando é fantástico.
como todos que queiram participar. Cumprimento o Beni Luiz, que é isso, um grande entrevistador, tendo grande admiração pelo seu trabalho e pelo respeito que tem com a nossa pessoa. Que é isso, Fernando, você, seu filho, merece. Com relação ao seu Pedro Novaes, conheço de nome através do nosso grande Hélio Rubens, que realmente, pela sua manifestação, demonstra ser um profissional sério, inteligente, que, acima de tudo, sincero, e gostaríamos de conhecê-lo pessoalmente. Quanto ao Riquete, nosso amigo de inteligência brilhante e que tem contribuído com sua participação e conhecimento, levando os problemas que afligem a nossa comunidade, inclusive o seu maravilhoso trabalho no Cineclube, com a melhora da nossa saúde. Pretendemos participar. Fernando tem um problema aí, mas a hora que estiver bem, vai estar participando também, né? Foi Agradeço muito. Foi? Foi você que redigiu? Não, Ah, tá. É que eu não enxergo dele perto. Tá, foi no Face? Ele mandou? Não, ele ligou. Ligou? Aí, uma transmissão do telefonema. Tá, a propósito também, apenas discordo que existe com relação à duplicação de Sorocaba, realmente com o cidadão, o excelente trabalho realizado pelo Gugini Boni e com a sua tenacidade foi persistente. Muito bom. Legal, então, Fernando, um abraço para você. Tá certo? Aí o Fernando mandou aqui um testamento aqui que a Maiane escreveu aqui também. Escreveu. Bom, afinal de contas, nós paramos aonde mesmo? A passagem R$1. A R$1. A população tá, Sim. aplaudindo, tá esperando. Então, E aí eu coloco outra questão aí. E os táxis, como é que ficam? Também vai ter que baixar. Eu acho que vai ter espaço para todo mundo. Mas a R$1,85 o táxi o táxi, e o circular a R$1? Ele vai se adaptar à nova realidade do mercado de transporte urbano em Itapetininga. Assim como vem se adaptando o mototáxi e o próprio táxi de percurso, que é uma inovação, foi muito bem. O importante é que será dado um chute inicial e as acomodações se seguem naturalmente. É com uma nova empresa. É a empresa Rosa. É a Rosa que ganhou a concessão da empresa circular na Senhora Aparecida. Aliás, a vigilância que deve ter sobre a tarifa, sempre, é que as empresas de transporte urbano operam em situação de monopólio. Sim. O que arrisca mais a sobretaxa. Então, nesse caso, o preço é administrado. Não é preço concorrencial de mercado, porque não tem mercado. Mas um ônibus leva 80 e o táxi leva 4. E daí? Mas o táxi são mais curtos. Sim. O investimento no é menor. táxi é menor. O combustível, o motorista é empregado dele próprio. Mas aí que tá. O problema é que grande parte dos táxis são arrendados. Então, aí... O cidadão fica na casa, ele aluga de manhã, à tarde e à noite. Ele recebe em média R$450 por dia. Porque ele cobra 150 quando é barato. E aí, como é que vai ficar agora? Então, mas aí, frente a uma nova conjuntura econômica, tem que haver acomodação ou até mesmo a extinção de determinado por falta de concorrência. Isso. Um vai matar o outro? Pode acontecer. Pode ser? E o benefício disso é sempre bom para o usuário. A população fica agraciada pela concorrência. Mas até quando a prefeitura vai ter dinheiro para manter isso? Até quando a gente tiver dinheiro, nós tivermos dinheiro para pagar esse subsídio. Quando ela souber dar prioridade aos gastos e objetividade em tudo que faz. Enfim, o prefeito ele está sendo criticado o tempo todo. Com esta proposta, né, de R$1, ele ganhou um certo alívio no tempo em relação à população, né? Então ele ganhou alguma preponderância em cima dos demais, dizendo, eu vou fazer isso, e as pessoas, que bom, vai fazer isso. Agora está fazendo alguma coisa. Muito bem, hoje nós vamos ter na Câmara Municipal, ok? 13 indicações, 16 requerimentos de informações, 4 requerimentos de congratulações e teremos requerimento de pesar. É lógico, evidente que um só quando há os falecimentos. E hoje deve entrar em discussão o projeto de lei 55/13, né, que dispõe sobre a questão do projeto do Marcos Tadeu, sobre a proibição daquele som, né, alto aí no município. É favorável também?
Projeto do Marcos Tadeu, Quarentena Cardoso, que dispõe sobre a proibição do uso de aparelhos de som portáveis ou instalados em veículos automotores estacionados nas vias e logradouros. Está mais do que na hora? Está mais do que na hora, já foi a hora há muito tempo. Na realidade, a gente está vivendo uma situação de barbárie. A gente está vivendo na pré-história em relação aos sons na zona urbana. Primeiro, que a perturbação do sossego público é um crime menor, mas é um crime. E, além de ser um problema de saúde pública, ela é tão crime quanto é o jogo do bicho. Mas nós temos por norma, no Brasil inteiro, os administradores menosprezarem esse problema e serem omissos. Aqui você anda na rua do comércio, quando não é o próprio comércio que está com barulho, é o carro que passa tremendo calçada. Nós temos casais de idosos nos bairros da cidade que já sofreram até internação médica por problema de nervo causado por barulho. É um desrespeito incrível, é um descumprimento de lei e que já podia estar sendo coibido mesmo sem essa lei municipal. Porque na hierarquia das leis, a lei federal e a lei estadual já tratam disso. Já tem É proibido e o assunto é cheio de tabus. Por exemplo, você vai conversar com o cidadão, ele fala que não pode fazer barulho depois das 10 da noite. Mentira! Não pode fazer barulho que incomode 24 horas por dia. Se o seu vizinho está dando um churrasquinho 11 horas da manhã e é surdo, o quarteirão inteiro está ouvindo, ele pode ser coibido. Sim. Aí entra até a própria polícia militar. Sim. Que se a polícia militar for numa fonte de barulho e o cidadão se negar a baixar, ela vai pedir para você ir na delegacia de polícia civil e fazer um BO. Pedro. Acontece que isso tem que ser reprimido, independente de BO. A autoridade testemunhou o crime. Pedro, Beni, dá licença de eu fazer uma observação. Pedro, a pior doença que nós estamos tendo na nossa humanidade, no momento atual, é a falta de consideração com o outro. Isso. Nós não respeitamos ninguém. O individualismo. É exacerbado esse individualismo, porque só eu, minha família, é que importa, o resto que se dane. Não se tem mais uma vida comunitária. Esse é um dos preços que nós estamos pagando pela horrível situação de um capitalismo selvagem que transforma tudo em mercadoria, tudo, até as relações. Nós estamos perdendo a nossa humanidade. Por isso que eu trouxe hoje até o livrinho, peço a licença para mostrar aqui para os nossos telespectadores, né? Como viver em tempo de crise, uma grande interrogação. Como viver em tempo de crise? Quem tiver interessado em ler comigo este livro, eu faço aqui esse convite. E como se viver no mundo hoje em crise? Então está aqui a leitura do livro para mostrar. Eu não vou responder de pronto para você, porque o importante é como que o raciocínio de Edgar Morin, ajudado pelo Patrick Viveret, como é que eles desenvolveram um raciocínio para demonstrar que é uma situação ótima de crise, para a gente avaliar o nosso humanismo, avaliar como que nós queremos viver e viver neste planeta que está se acabando também com todas as doenças de todos os tipos, provocadas por uma exacerbação de um racionalismo tolo. O Fábio tem carro, Fábio? Tem. Tem. Você tem som no carro, mas gosta do som alto ou não? Não. Incomoda você o som alto quando passa alguém? Nossa, eu sou professor, então eu chego em casa, eu quero mais o silêncio. Já chega o som do trabalho, do ambiente. Chego em casa, desligo, fico lá. E essa lei? Silêncio. Eu acho que é importante refletir sobre isso e não... a questão da poluição sonora, a questão do lixo na nossa cidade...
A questão o pessoal joga lixo na rua, o destino do lixo da nossa cidade. Eu acho que a questão da poluição como um todo, que é o quê? Parte do resultado de um sistema que é extremamente irracional. Irracional. Mas o Pedro colocou uma coisa. Já existe uma lei federal, existe uma lei estadual. Agora vamos criar a lei municipal do doutor Marcos. Mas quem vai fiscalizar isso? Então, exatamente. E a grande pergunta é, leis existem aos montes. Agora, quem fiscaliza isso? A prefeitura, por exemplo, vai ter que comprar um aparelho que meça a intensidade do som. Parece que tem 2 aí só. Não dá para nada. Então, aliás, esse aparelho tem que estar sempre em funcionamento, porque é uma questão de saúde pública. Sim. Você entra em estabelecimentos comerciais, por exemplo, de balada, você vai ver a altura do som, é uma altura do aspecto médico criminosa. Ela gera surdos. Nós estamos fazendo uma geração de surdos. Não só numa balada. Meus alunos com o fone de ouvido, eles não sabem o quanto aquilo causa problemas, afeta a saúde. Não agora, lá no futuro. Aliás, a diferença entre as gerações, você pede para uma criança ligar alguma coisa, logo depois você vem e abaixa um pouco. Que ela já está acostumada, ela já está um pouco Condicionou. Já é uma surdez. Um condicionamento. Isso. Vamos aguardar, então, hoje essa discussão e que essa lei possa ser aprovada, mas seja ela fiscalizada. O grande problema nosso nesse país é que as leis existem aos montes. O problema é fiscalização. Mas, Beni, pois não. Eu dou uma sugestão, então. Que cada pessoa que estiver em qualquer ambiente que esteja, se escutar um barulho que julga que é maior, tenha um telefone onde ela possa livremente dizer, olha, aqui perto de casa está acontecendo isso. E aí a prefeitura, ou a polícia militar, ou a polícia faz civil, isso. Vai lá. A polícia vai, você não pode prender o cidadão. Mas com a lei pode. Tá, mas aí chega lá, mas depende, não, aí não, acho que prender não pode. Não, é contravenção penal. Tá. Então, se ela não prende quem está fazendo barulho, ela não pode prender uma banca de jogo de bicho. Então, mas aí o problema é o seguinte, chama a polícia, o cara viu, a polícia abaixou, pronto. Agora, não se configura no ato. Não, mas ele já cometeu o crime porque vai ser avaliado com o aparelho. O aparelho avalia e fala, não mas está isso além do pego limite. Flagrante. Mas tem que ser prego flagrante. Mas aí que está o problema é que quando eles percebem a chegada da polícia, abaixam. Agora doutor Marcos, até ele que assiste o programa aí está a minha dúvida. Autor do projeto. Será que pode prender o indivíduo? Se for, é um flagrante delito, como não? Chega lá, ele paga uma fiança. Mas prender, eu acho que não. Você pode ele vai sofrer uma punição. O equipamento. Bom, equipamento sim. Acho pode que aprender o equipamento. Agora, é preciso, se houver alguma estrutura de fiscalização, que principalmente a polícia administrativa da prefeitura funcione aos fins de semana. Agora, Pedro, Ângelo, Fábio, melhor do que lei para reprimir, isso aqui é uma repressão. Queira ou não, é uma repressão. É uma repressão. Tá? Não seria melhor uma lei de conscientização? Mas enquanto a conscientização não vem, a repressão atua. Ou seja, quando pega no bolso, um abraço. Isso. É uma punição. A melhor punição é no bolso. É no bolso. O cidadão só sente... um equipamento. Toma equipamento também, claro. Eu até conheço o cidadão, tem um Fusquinha aí, meu. Fusquinha acho que vale 3 mil. O som vale 15 que está dentro. Aliás, essa questão também envolve a poluição religiosa. Isso é outro assunto. Tem muitas igrejas por aí que acabam, eles, para falar de Deus, transformam a vida do quarteirão no inferno. Mas é que Deus é surdo. Mas o vizinho não, tem né? que gritar para Mas o vizinho não. Esse é um outro assunto que tem que ser amplamente debatido. É o que a gente brinca, né? O amor é cego, mas o vizinho não, né? Isso. Mas aí é que tá, quer dizer, é questão de consciência do cidadão. Essa questão colocada pelo Pedro aí da poluição com igrejas, não é só a igreja evangélica, todas. De cabo a rabo, meu amigo. Entendeu? De cabo a rabo. Agora, a lei está aí. Se vai ser aprovada
é hoje e que haja essa chamada fiscalização. Isso. Né? Isso que se espera. Sim, que ela seja aplicável, né? Não seja só mais uma lei que... Que não seja um texto frio, que fique um ano esperando regulamentação. Que já entre e não aplique. Né? Afinal de contas, acho que já está há 20 dias que está aí, 25 dias que está aí o São Camilo. Sentiu algum borbulho de que melhorou ou não, Pedro? Eu, graças a Deus, ainda não precisei do São Camilo. E tomara que não precise, tomara a Deus. As informações que a gente tem de fora é que é uma entidade preparada e respeitada. E até onde a gente sabe, idônea. Tá. E tem muito conhecimento na área. Eu espero que isso dê certo. Agora, é hora do município criar na prefeitura uma estrutura, capacidade, porque para acompanhar um convênio desse tipo, o cidadão tem que ter tanta capacidade como quem vai gerenciar o convênio. Eu não tenho condição de conduzir um convênio entre São Camilo e a prefeitura, porque eu não entendo de hospital. Então, a prefeitura deve formar seu quadro próprio, versado em saúde pública, de internação, de atendimento, de pronto-socorro. Até para não haver essas soluções de continuidade quando dá algum problema em quem está tocando o hospital. O fato de estar terceirizado não isenta a prefeitura de ter seu know-how próprio. E também preciso lembrar só que já é tempo do governo do estado reconhecer que o hospital não é municipal, que o hospital atende uma vasta região. Sanga a prefeitura de Itapetininga, mas tem prefeitura vizinha que vem e larga os pacientes a um quarteirão do pronto-socorro. Gente, chegou o final do programa, não temos nem de debater mais. Então, pode dar um rapidinho. Agora eu vou terminar então com a minha fala, né? Dizendo o seguinte, o meu telefone, vou dar o de casa que é mais fácil, né? É 3272-7525. Vou repetir, 3272-7525. Por favor, ligue quem estiver interessado em ler junto comigo esse livrinho do Morin, do Edgar Morin, um estudioso da complexidade, para a gente perceber que existem soluções humanas para os nossos problemas. Então fica aí o convite a todos os que estão me ouvindo. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, Fábio. Obrigado. Obrigado, Benê. Foi muito boa essa mesa. Foi um prazer estar ao lado do Ângelo, do Pedro. Aqui, né? Opa, a cervejinha. A cervejinha, e a mesa era ótima. Mas foi ótima a mesa. E muito obrigado. Pedro, prazer conhecê-lo. Parabéns pelo teu trabalho. Sou fã teu, tá? Lendo as tuas crônicas. E seja bem-vindo, que você volte sempre aqui. Obrigado. Um abraço. Fernando, um abraço. Fernando Rosa colocando, deixou ter uma discussão ampla aqui sobre a questão do voto distrital, que é outro assunto que nós devemos discutir. Né? Fala também aí sobre a questão dos pedágios, né? O descontentamento geral que há hoje com relação à classe política. Né? Fala também do deputado Edson Giriboni, enfim. Bom, gente, um abraço e um carinho. Amanhã o Gurgel está de volta. Né? A cidade ainda vive problemas políticos. Ainda fica aquela questão da Câmara Municipal, mas uma coisa eu falo, o vereador tem livre consciência e tranquilidade para votar do jeito que ele quer. E também para vir conversar com a gente. Exatamente. Tá? A Câmara é 19 vereadores, a Câmara não é 2, 3, 4 pessoas, a Câmara são 19 vereadores. Tá? Cada um tem livre consciência, livre arbítrio para poder dizer, olha, é isso, é aquilo. Tá? Isso sim. Então não se prenda, porque, olha, não, o vereador vem e fala. Se você quer vir aqui, a TV abre para você, tanto aqui quanto o telescópio. É o teu pensamento, você se manifesta como você quer. Eu acho que o azul não deve ser azul, deve ser verde. Nós vamos discutir e vamos chegar no consenso. Essa é a coisa. A Câmara não é de 2, 3 vereadores. Tá? A Câmara são 19. Isso aí nós vamos debater bastante dentro daqui. Se eu ficar aqui, é lógico, evidente. Um abraço, carinho. Fique com Deus. Tem Câmara Municipal hoje, né, João? Hoje. Daqui 50 minutos. Então temos que desmontar e montar o circo em outro lugar. Tchau, gente. Um abraço. Até amanhã. Obrigado.
Vem embora.